pessoal, tudo bem com vocês? Gente, olha quem voltou na sua telinha. Sim, eu, Patrícia. Vocês viram a nova vinheta? Ai, que gracinha! Pois bem, sobre o que a gente veio falar aqui? No vídeo de hoje. Gente, no vídeo de hoje, aliás, no vídeo passado, a gente falou sobre um caso de um senhor que foi ajudar uma criança no Walmart e no final das contas, a não cair de uma cadeira. No final das contas, ele acabou preso. E aí, enfim, se você não assistiu o vídeo passado, não deixe de ir lá assistir, tá? Mas no vídeo de hoje, a gente vai meio que seguir uma mesma linha. E sobre o que a gente vai falar no vídeo de hoje? O vídeo de hoje vai ser sobre o caso de um salva-vidas aqui nos Estados Unidos que salvou a vida de um menininho de 5 anos de idade, mas mesmo assim ele foi preso e foi processado criminalmente, nesse caso. E a gente vai descobrir durante esse vídeo se teve alguma questão civil. Acredito que não, porque é o que eu sempre digo. É o tal de você querer tirar leite de pedra. É impossível. Então as pessoas vão querer fazer o quê? Normalmente. Quando elas não fazem um processo criminal na pessoa, quando elas não tentam um processo criminal, elas acabam tentando um processo civil contra alguma empresa. Agora, pessoa física é muito difícil, porque na maioria das vezes a pessoa não tem de onde tirar. Aí você vai fazer o quê? Você vai gastar pra poder processar uma pessoa que não tem de onde tirar dinheiro pra poder te pagar? Então meio que não vale a pena, entendeu? E como no canal aqui a gente gosta de falar sobre curiosidades daqui dos Estados Unidos, além de, enfim, notícias, coisas que o povo anda falando por aí, a gente então, no vídeo de hoje, vai abordar esse tópico aí. Agora, antes de eu começar, é claro, e antes também de eu falar com vocês sobre o que eu normalmente falo, eu queria dizer que, ó, gente, eu não apenas resgatei o meu leque, que faleceu no vídeo passado. Olha de quem que a gente tá falando aqui. Dele! Deu super certo! Meu Deus! Gente, desastre na Terra! Mas eu trouxe cores diferentes pra vocês. Então temos esse roxo e esse rosa. Ó, qual combina mais com o cenário? Não, gente, outra coisa ainda. Eu comprei um verde também, mas eu consertei. Eu acabei consertando esse meu leque aqui, que foi o que deu problema no vídeo passado, né? Então agora temos o verde, rosa e roxo, para poder não dar problema, para todo mundo ficar satisfeito com os meus leques aqui. Sei que o pessoal reclama e tal, mas enfim, a gente faz o que pode, né? Como eu falei para vocês, aqui é muito quente. Ah, Patrícia, mas aliás, eu não sei nem se eu cheguei a falar isso no vídeo passado. Ah, Patrícia, mas a casa... Não, ela está fazendo isso porque ela quer fazer. Não, realmente, eu quero fazer. Eu quero usar um leque para eu poder me abanar, porque é calor pra caramba aqui. Opa! Me abanar, porque é calor pra caramba aqui dentro, mas não apenas isso. Eu uso também o meu ventilador. Agora, por quê? Ai, mas as casas dos Estados Unidos têm tudo ar-condicionado central, ela tá se fazendo. Não, gente, eu tô dentro de um armário e não tem ventilação dentro do meu armário. Agora, eu nunca imaginei que um simples leque fosse incomodar tanto as pessoas. Ah, leque. Aí aproveitei, coloquei na minha vinheta, porque tem tudo a ver com a minha pessoa. Pode dizer, se não ficou igualzinho. Pois bem, vamos iniciar esse vídeo então, mas antes da gente entrar no vídeo de hoje, se você ainda não é inscrito aqui no canal, não deixe de se inscrever. Clica aí no sininho das notificações pra você saber quando que eu posto vídeos e clica no like. Me segue no Instagram, patricia.odea, e segue também o box de comentários lá no Instagram, porque caso você não receba notificação através daqui do YouTube, que eu postei vídeo novo, você vai receber através do Instagram, porque toda vez que eu posto vídeo aqui, eu aviso lá. E é claro, não poderia iniciar o vídeo de hoje sem antes falar pra vocês sobre os meus sabonetes lá do Espuma de Flor, patrocinador oficial aqui do box de comentários. Quer transformar o seu banho em uma experiência, minha amiga? Então vai lá no Espuma de Flor e garanta os seus sabonetes. Esses sabonetes são sabonetes artesanais que eu faço com os meus filhos, tá, gente? Vamos lá então, vamos iniciar o vídeo aqui, vou mostrar pra vocês. Vamos começar assistindo esse vídeo aqui, tá? Esse vídeo, o nome do rapaz é Zachary Stein. Ele é um rapaz que nessa época aqui, se eu não me engano, ele tinha 24 anos de idade. Aí ele estava trabalhando num lugar onde tinha uma piscina, ele era o salva-vidas. Aí um menininho de 5 anos de idade caiu na piscina, se afogou, foi salvo por ele. E aí ele foi preso e processado criminalmente por ter salvo essa criança. Mas vamos tentar entender melhor esse caso aqui? Esse aqui é o rapaz, então. Vocês vão entender aqui o que foi... que aconteceu nessa história conforme a gente foi indo, tá? Vamos lá. 23-year-old lifeguard Zachary Stein helped save 5-year-old Adam Kuduk. Aí aqui ela tá falando que ajudou a salvar ele e tal. Alguém falou pra mim que eu podia traduzir esses vídeos em algum lugar, gente. Não sei aonde que traduz, não. Ele tinha 23 anos de idade nessa época aqui e ele parece que já trabalhava nesse lugar há 5 anos. Drowned at a splash pool here at Chelsea Piers in Stamford, Connecticut. Eu vou deixar vocês assistirem o vídeo e aí depois eu volto pra traduzir, tá? 23-year-old lifeguard Zachary Stein helped save 5-year-old Adam Kuduk, who nearly drowned at a splash pool here at Chelsea Piers in Stamford, Connecticut. But Wednesday, police weren't praising Stein's actions. They arrested him for endangering the boy's life. There are certain distractions with kids splashing and whatnot, but this is a small pool. And
and we believe should have been noticed sooner. The American Lifeguard Association says this is the first time a lifeguard is criminally charged for a near-fatal drowning. Tá, vamos voltar aqui pro início do vídeo então, e aí agora eu falo pra vocês o que eles estão falando, tá? Vamos lá. Eu sei que existe uma forma aí de traduzir esses vídeos, gente, eu ainda tenho que procurar saber como é que funciona, tá? Se você souber, aliás, escreve aqui embaixo pra mim, porque eu realmente não sei. É, pra poder facilitar quando eu for falar com vocês essas histórias bizarras dos Estados Unidos, mas vamos lá. 23-year-old lifeguard Zachary Stein helped 23 anos de idade, o lifeguard, que é o salva-vidas, 5-year-old Adam Kuduk, ajudou a salvar a vida do... Ajudou a salvar a vida, não. Ele salvou a vida do Adam Cocker, acho que é o nome da criança. nearly drowned at a splash pool here at Chelsea Piers in Stamford, Connecticut. Uma criança de 5 anos de idade que foi salva nessa cidade, Stamford, no estado de Connecticut, aqui nos Estados Unidos. But Wednesday, police weren't praising Stein's actions. Mas a polícia não estava aplaudindo as ações do rapaz. They arrested him for Eles prenderam ele endangering the boy's life. por ter colocado a vida de uma criança em risco. Certain distractions with kids splashing and whatnot, but this is a small pool. Ele não estava distraído com nenhuma outra coisa, mas aí ele tá falando que era uma piscina pequena. And we believe should have been noticed sooner. Ele acha que deveria ter sido notado antes o que aconteceu com o menino. Vale lembrar que tudo foi filmado. Eu procurei esse vídeo aqui pra poder mostrar pra vocês, não achei. Mas o acidente todo foi filmado. E esse rapaz é um representante da polícia, tá? O que tá falando aí. American Lifeguard Association says this is the first time a lifeguard is criminally charged for a near-fatal drowning. A Associação de Salva-Vidas aqui dos Estados Unidos diz que parece que foi a primeira vez que um salva-vidas foi preso e criminally charged, ou seja, ele foi processado criminalmente por ter salvado a vida de uma pessoa que quase foi dessa para uma melhor num acidente de piscina. Our Sherman A. Stein's attorney. Esse aqui é o advogado do rapaz. Zach saved this child's life. O Zach foi quem salvou a vida do menino, é o que ele tá falando. He's the first person to pull this child out of the water. Ele foi a primeira pessoa a tirar o menino de dentro da água e administrou life-saving CPR, que é aquela massagem cardíaca, que é quando uma pessoa apaga, eles vão e fazem a massagem cardíaca para poder trazer a pessoa de volta. Now, you know, you just can't make every accident or mistake a crime. Ele tá falando que não dá pra fazer de todo o acidente um crime. Mistake a crime. Stanford police say they reviewed surveillance video showing the child underwater for nearly 4 minutes. A polícia tá falando que eles viram nas câmeras de segurança de que o menino estava debaixo da água por mais de 4 minutos. E que tinham mais 8 crianças na piscina junto com ele. The only lifeguard stationed there. E que o Zachary era o único salva-vidas que estava ali na piscina na hora. Did do his lap like he normally does. Trabalhando, né? Aí ele tá falando aqui que ele iniciou o turno dele normal, como qualquer outro shift, né? Qualquer outro turno de trabalho. But he just failed to see the kid underwater. Mas que ele simplesmente falhou em perceber o menino debaixo da água. Afinal de contas, esse era o trabalho dele, né? Ficar observando o que tava rolando debaixo da água pra ele poder fazer alguma coisa, caso alguma coisa acontecesse. And finally saw the boy, police say he jumped in and helped perform CPR. Aí eles falaram que quando ele finalmente viu o menino debaixo da água, ele pulou na piscina pra poder ajudar o menino e foi o primeiro a já iniciar imediatamente a massagem cardíaca até a ajuda vir, né? Porque você tem que iniciar a massagem cardíaca, você que não sabe como funciona essa coisa de primeiros socorros e tal, você tem que começar a massagem cardíaca até o pessoal vir, o pessoal da ambulância, SAMU, que é no Brasil, ou enfim, seja lá quem for, que tá trabalhando na emergência, até eles virem pra poder continuarem com aquilo dali. Você não pode parar, a menos que a pessoa mostre sinais de que ela tá voltando, né? Aí tem até um caso do Brasil, não sei se eu vou ver o vídeo aqui, né? Tem até o caso de um senhor no Brasil, não lembro se foi na piscina também, mas o cara tava vivo e aí tinha um troglodito em cima dele, ainda empurrando, muitas vezes quebra até o externo, que é esse osso aqui, né, que liga as costelas aqui na frente do coração aqui, que é o que a grade torácica, né? Aí o externo é esse osso aqui bem na frente. E aí muitas vezes com essa pressão aqui da massagem cardíaca, dependendo de quem tá fazendo a massagem cardíaca, pode sim quebrar o osso. Aí o cara tava lá, coitado, querendo que eles parassem com aquilo, porque ele já tinha voltado, mas o pessoal, por não ter muita noção de nada, continuou, sabe, com a massagem cardíaca, porque normalmente é assim que acontece. Você continua com a massagem cardíaca até vir o pessoal da emergência. Pois bem, aí vamos ver o que mais que eles acharam nesse caso aqui. Driving the child. Chelsea Piers released a statement saying, quote, "This was a terrible accident. We are surprised to learn of the arrest." Chelsea Piers, eu não sei o que é. Eu não sei se é o
o lugar onde ele estava, enfim. Isso foi um terrível acidente. A gente está surpreso de saber que ele foi preso, particularmente porque o salva-vidas que foi preso foi um dos primeiros, foi o primeiro, na verdade, a ajudar a criança. E foi até dado crédito a ele pelo Sanford Police, que é o departamento de polícia de Sanford, e por outros que estavam ali ajudando a salvar a vida do menino. Particularly when the lifeguard charged was one of the first responders who has been credited by the Stanford Police and others with helping to save the boy's life. É claro, eles foram e aplaudiram as ações dele antes de verem as filmagens e verem que, na verdade, o moleque ficou debaixo da água por 4 minutos até ele perceber que estava acontecendo alguma coisa. Wasn't drunk, he wasn't texting, he wasn't talking to other. Aí o advogado dele tá falando que ele não estava bêbado, ele não estava mandando mensagem de texto pra ninguém, ele não estava falando com outras pessoas, Girls or other lifeguards or other people. com outras pessoas, com outras meninas, enfim, ele não estava distraído com nada. He was doing his job. Ele estava fazendo o trabalho dele, mas na verdade ele não viu, né? E se no vídeo dá pra ver que ele não estava olhando no celular dele, ele não estava falando com nenhuma mulher, ele não estava falando com nenhum homem, ele não estava falando com ninguém, ele não estava mandando mensagem de texto, ele não estava no celular, ele não estava em nada, ele simplesmente não viu, aí tem um probleminha aí, porque o que acontece muito é quando você tem um tipo de trabalho onde você tá sempre acostumado com tudo ir tranquilo. Aí quando a coisa vem pipocando pro seu lado, na verdade você não sabe nem como reagir. Por quê? Você não tá acostumado com aquilo dali, o normal da sua vida é que tudo continue daquele jeito ali, né? Tudo tranquilo. Eu via muito isso no meu trabalho. Policiais que iam, mas era todo dia. Por quê? O último departamento de polícia para o qual eu trabalhei, não era 911 responder, ou seja, se você liga pro 911, nunca vai ser esse departamento que eu tô falando que vai aparecer pra poder te ajudar, a menos que uma viatura deles esteja passando na frente de alguma coisa ali pra poder então fazer alguma coisa. Mas fora isso, não. É sempre a polícia do condado e a polícia da cidade. Como você descobre se é a polícia do condado ou a polícia da cidade? É só você olhar a placa da rua da sua casa. Se tiver, aqui em Orlando, por exemplo, se tiver uma laranjinha, que é o símbolo do condado, aí sim, do lado do nome da rua, aí sim significa que se alguma emergência acontecer ali na sua rua, na sua casa, quem vai aparecer vai ser o pessoal do Sheriff's Office, porque é a jurisdição do pessoal do Departamento de Polícia do Condado. Mas se você mora numa rua onde tem o símbolo, por exemplo, de Orlando, que é tipo como se fosse um sininho daqueles de antigamente, parece um morrinho assim com um negocinho em cima, do lado do nome da rua, isso significa que se acontecer alguma emergência nessa rua, quem vai aparecer para poder te ajudar vai ser o Departamento de Polícia da cidade. Porque aquilo dali é a jurisdição da cidade, entendeu? O pessoal da polícia que eu trabalhava tinha jurisdição no estado inteiro, mas não atendia a chamadas de emergência. Por isso que, quando acontece um acidente e tal, as primeiras viaturas a aparecerem são de condado e de cidade. Nunca vai ser o pessoal desse departamento que eu tô falando pra vocês. Apesar de ter a jurisdição, não é esse o trabalho. A missão do trabalho não é esse. E aí, é por isso que demora horas pra esse departamento aparecer. Aí, se acontece alguma coisa no condado, aí o pessoal, o Sheriff's Office, que é o departamento de polícia que tem a jurisdição dentro do condado, eles podem trabalhar dentro do condado inteiro. E o pessoal do departamento de polícia de cidade, eles só podem trabalhar dentro do quadradinho ali da cidade. A menos que seja algo fora do normal. Aí sim, eles podem fazer certas coisas, mas isso aí são exceções que não vale nem a pena a gente entrar nesses detalhes, tá? Só pra vocês terem uma ideia. Então, esse departamento de polícia aqui deu lá as palmas pro rapaz até os pais do menino irem e procurarem saber o que foi que aconteceu, pedirem, eu acho que as câmeras, e aí foi quando foi feito esse report aí criminal contra ele. O rapaz foi preso e aí deu no que deu aí. Cuddick's mother at their New Canaan, Connecticut home, she told me off camera that her son is recovering well. A mãe do menino disse que o filho dela está se recuperando bem, fora das câmeras. She wouldn't comment on what happened here at Chelsea Piers. Mas ela se recusou a comentar sobre o que aconteceu em Chelsea Piers. Chelsea Piers, acredito eu que seja esse clube aí onde eles estão. For the lifeguard arrested for endangering her little boy's life. Então a mãe não quis comentar sobre o acidente, não quis comentar sobre nada ali, só falou que o menino estava se recuperando bem.
E aí não quis comentar mais detalhes sobre o que foi que aconteceu ali. Zachary Stein has resigned from Chelsea Piers after O rapaz, o salva-vidas, ele pediu demissão do lugar onde ele trabalhava. being there as a full-time lifeguard for 5 years. Ele trabalhava lá há 5 anos como um salva-vidas. Então, se ele tinha 23 anos de idade, achei que fosse 24, mas 23, então ele estava lá desde os 18 anos de idade. Então, acontece muito aqui, em muitos lugares, você vai, assim, salva-vidas, são muito novinhos, você pode ir em todos os parques da Disney, você vai ver que todo mundo é muito novinho. Então, por esse motivo, é muito importante que a gente procure ao máximo tomar cuidado, tomar conta dos nossos filhos. Porque quando tem jovens, muito jovens, cuidando dos seus filhos, a possibilidade de alguma coisa de muito ruim acontecer é muito grande. Por quê? Por causa da falta de experiência. Por mais que ele tivesse o conhecimento, ele simplesmente talvez se distraiu, entrou no mundo da lua lá, mas não acontece. Não é que isso aconteça também só com pessoas novas. Pessoas mais velhas também, como eu tava falando pra vocês, no caso do departamento lá que eu trabalhava. Quantas vezes eu já vi policiais de muitos e muitos anos de carreira, por estarem sempre trabalhando de forma de ir lá, bate cartão todo dia, entra no carro, não trabalha no 911, não tem que fazer nada. Muitos só coçam, é uma política do departamento onde quanto mais você coçar, melhor é. Quanto mais você fizer vista grossa pras coisas, melhor é. Que aí o cara acaba se relaxando. No que relaxa, ele perde, na verdade, muito conhecimento, prática, na verdade, não conhecimento, ele perde a prática de fazer até o básico. Como, por exemplo, eu já, até comentei em outro vídeo aqui, que eu já cheguei e tive que ajustar a algema na mão dos punhos, né, de um rapaz que o braço dele tava tão torto pra trás, mas de um jeito tão torto que eu nunca tinha visto um negócio daquele. Como foi que o policial que eu fui lá pra poder fazer um backup, né, ajudar ele, como que ele conseguiu botar a algema na mão do cara daquele jeito? Porque primeiro tava fora da política do departamento, que você tem obrigação de colocar a mão da pessoa pra trás de uma certa maneira, pela lei do departamento, que é a política do departamento, que é muito mais importante você seguir à risca do que, na verdade, a lei do estado. Porque qualquer coisinha daquilo dali que você violar, eles entram com o pé e você com a bunda. Aí o que aconteceu? A algema era daquela que não tinha, ela não tinha uma corrente no meio. Muitas algemas são assim, mas tem umas algemas que elas são duras no meio, pra poder manter o braço assim. A pessoa não tem a possibilidade de fazer isso aqui com a mão. Aí, ele conseguiu virar o braço do cara de um jeito que eu fiquei assustada quando eu vi. Agora, por que ele botou a algema do cara daquele jeito? Porque ele não tinha prática de botar a algema em ninguém. O cara já tava trabalhando pro departamento de polícia há mais de 40 anos. Aí, quer dizer, quando eu cheguei lá e vi daquele jeito, porque eu, por ser uma policial mais jovem dentro da corporação, eu ia pra cadeia direto. Prender o povo era normal. Prender quem precisava ser preso era uma coisa corriqueira pra mim. Mas pra ele não. Por quê? Entrou naquele ritmo de, vou sentar aqui, nunca nada acontece mesmo. Então eu vou fazer vista grossa pra tudo. Então, e aí vai vivendo a vida assim, e aí os anos vão passando, entendeu? Aí vai perdendo essa prática com coisas que são básicas e muito importantes. E aí que é o caso desse menino aí. Eu acho que ele, por 5 anos, ele deve ter relaxado muito mais do que realmente salva alguma vida. Então, quando aconteceu, ele meio que tava lá no mundo de La La Land, até que ele observou. Quando ele observou, já tinha passado 4 minutos, entendeu? Mas mesmo assim, mesmo atrasado, ele fez o trabalho dele, ele conseguiu trazer o menino de volta. E por isso, a gente tem que ficar bem feliz, né? Afinal de contas, qual que é o objetivo? Não é salvar a vida? E ele fez. Agora, eu vou mostrar, nessa mesma pegada, eu vou mostrar pra vocês um outro negócio aqui sobre essa questão também de falta de preparo, tá? Só um vídeo aqui rapidinho, porque tá dentro meio que da mesma ideia. Primeiro eu vou ler aqui pra vocês, tá? Uma ação de bravura protagonizada por uma guarnição da patrulha Maria da Penha na noite de terça-feira, dia 29 de abril, agora de 2025, evitou uma tragédia às margens da rodovia Engenheiro Joaquim Gonçalves, em Penedo. Mas não falou o estado. Será que esse Penedo aqui é perto de onde eu sou? Porque eu sou de Resende, sul do estado do Rio de Janeiro, tá? Pra quem não sabe. Os militares prestaram socorro imediato. Presta atenção aqui, ó. Os militares prestaram socorro imediato a uma criança de apenas 1 ano e 2 meses que se encontrava desacordada e sem sinais aparentes de respiração. De acordo com as informações policiais, o caso ocorreu na conveniência Doce Café, no posto Grande Rio, quando a equipe foi surpreendida pela chegada desesperada de uma mãe com uma filha nos braços. Diante de uma situação crítica, os policiais iniciaram imediatamente a manobra de Heimlich, na tentativa de reanimar a criança. Agora eu vou mostrar para vocês o vídeo.
para vocês verem como os militares prestaram socorro imediato e diante dessa situação crítica, os policiais iniciaram imediatamente a manobra de Heimlich. Vamos lá pro vídeo então, ó. É importante você ler o que tá escrito aqui, ó. Ação rápida da guarnição do 11º Batalhão de Polícia Militar salva bebê de 1 ano em Penedo. Olha como que no desespero a mãe vai pra quem? Pra quem ela vê fardado. Na cabeça dela, essas pessoas são qualificadas para fazer o serviço deles, que seria de prestar primeiros socorros. Mas dá uma olhadinha. Antes de eu começar a falar, vamos dar uma olhadinha. Dá uma olhadinha no preparo dos policiais. Ó, a mãe já está falando que a criança está engasgada, a criança está completamente mole, ela está parecendo um boneco. Nenhum policial. Olha só os segundos que levaram para aquele primeiro policial pegar e bater. Gente, eu chego até arrepio de ver isso daí. Porque não apenas eu chego até arrepio de ver o quanto que essa bebezinha tá parecendo um boneco na mão deles, porque ela está completamente desfalecida, mas como que aquele policial ali tá encostando nas costas dela como se, não sei, estivesse fazendo um carinho, sei lá. Não é assim que faz a manobra de Heimlich. Isso aqui tá completamente errado. O preparo desses policiais tá pelo ó do borogodó. Mas aquele negócio, né? As pessoas acreditam que só porque a pessoa tá fardada significa que ela vai saber o que fazer. E isso aqui não é um caso isolado do Brasil. Isso aqui acontece muito nos Estados Unidos também. Mas esse vídeo aqui me chamou a atenção porque o tempo que levou para os policiais entenderem... E a gente vai avaliar se essa performance aí foi considerada imediata e rápida ou não. Espera aí que eu tenho que botar meu dedo aqui. Que eu tenho que apertar um outro botão aqui embaixo, caraca. Espera aí. Vou apertar ali e apertar aqui. Ainda vai ter uns segundos de diferença aí. Ó, ela falou. Olha o tempo que tá levando para algum policial pegar. Ali, deu aproximadamente 14 segundos. Gente, 14 segundos em paraquedismo, você morre. Se você ficar esperando todo esse tempo pra você poder fazer alguma coisa. Aí, enfim, tá lá, ó. A maneira que o policial pegou essa bebê tá completamente equivocada, errada. Isso aqui mas pelo menos fizeram alguma coisa, né? É aquele negócio. Eu sempre falo, por pior que tenha sido a performance, pelo menos fizeram alguma coisa. Vamos até ler os comentários aqui do pessoal, ó. Aí eu acabei comentando ali, ó, a ação rápida é porque eu já precisei fazer isso, gente, com a minha filha. E eu vou mostrar aqui pra vocês o que foi que aconteceu. E a importância de você sempre pensar que alguma merda pode acontecer. E você tá meio que preparada pra aquilo. Vou dizer um exemplo disso, que outro dia aconteceu uma situação onde a minha filha precisou levar a minha bebezinha para o lugar onde eu estava, ao lado de uma pessoa que ela não conhecia, e mesmo se conhecesse, ela ia ficar meio cabreira, porque eu já ponho um monte de pulga atrás da orelha da minha filha. A minha filha falou pra mim depois, ela falou assim, mamãe, na hora que eu entrei no elevador, eu fiquei olhando pra ele, pensando em todos os pontos que eu poderia machucar nele, caso ele tentasse alguma coisa comigo. Olha que coisa bizarra. Mas é por quê? Eu bato mesmo nessa tecla de fica alerta, que você nunca sabe o que pode acontecer. Toda vez que você vai entrar num lugar, procura saber onde tá a saída de emergência. Por quê? Se acontece alguma... Como aconteceu em casos aqui nos Estados Unidos, se vocês quiserem eu trago esse caso também, de uma boate. Em vários casos, na verdade. Não só em boate, mas enfim, uma boate que queimou. E aí, todo mundo tava dentro da boate, tipo a Boate Kiss no Brasil, mais ou menos do mesmo estilo, mas não foi a mesma história. Todo mundo na hora da emergência, na hora que começou a pegar fogo lá dentro, todo mundo saiu pela saída, que todo mundo entrou. E quem saiu pela saída de emergência sobreviveu. O resto das pessoas tudo morreram queimado ali, vivo. E aí tá aí a importância que eu digo. Toda vez que você vai entrar no estabelecimento, procura saber locais que você pode sair daquele estabelecimento, como saídas de emergência. Uma janela ou qualquer coisa desse tipo, porque você nunca sabe o que pode acontecer. E é melhor você ter e não precisar do que precisar e não ter, que é do caso do conhecimento, né, de fazer alguma coisa. Ou uma preocupação. Eu prefiro errar por excesso do que errar por falta. Mas isso aí é como eu funciono na minha vida, tá? E aí eu fico martelando na cabeça da minha filha e do meu filho, isso daí, e vou fazer com as minhas outras 3 menorzinhas do mesmo jeito. Então vamos ler aqui uns comentários, ó. Por que os policiais demoraram tanto pra pegar a criança? Ninguém percebeu isso? Pois é, foi aproximadamente 14 segundos. Como pediatra, ação errada, manobra errada, sei que a intenção é de ajudar, mas como recebem treinamento, deveriam ter tido mais agilidade e empregado a manobra de forma correta.
Deus abençoe as crianças e capacite os que cuidam dos pequenos. Graças a Deus, deu tudo certo, mas poderia ter sido trágico. Pois é, aí o que a gente aprende com isso daqui? Caso aconteça alguma coisa, o ideal é você sempre estar perto, principalmente em lugares que tem água. Eu, por exemplo, sou do tipo da mãe que não autoriza os meus filhos a irem em pool party, que é qualquer lugar onde as crianças vão ficar em água, qualquer festinha que tenha com piscina e tal. Porque eu sei que não é só porque tem um monte de adulto perto que significa que eles vão prestar atenção no que tá passando com o seu filho. Então, se o seu filho importa pra você, procure cuidar do seu filho você mesmo, porque o povo tá cagando pro seu filho, tá? Só entenda isso daí. Se muitas vezes nem pro próprio filho a atenção é completa, que dirá pro filho dos outros. Uma vez eu fui numa pool party, o meu marido falou que ia levar os meus filhos mais... Eu só tinha 2 filhos na época. Eu tava grávida, recém-grávida, da minha terceira filha. Ele falou que ia levar as crianças num pool party. Eu nunca gostei de pool party e eu estava com uma cirurgia no meu pé na época. Então eu tava em casa, eu não tava trabalhando nesse dia. Aí eu falei, não, eu vou junto, porque eu não confio. Aí, muito bem, na hora que eu cheguei lá, tava eu, o meu filho, a minha filha e o pai. Na hora que ele chegou, ele foi recepcionado pelo pessoal da festa. Ah, você quer beber um negócio aqui? Toma aqui, alguma coisa, não sei o quê. O que aconteceu? Ele se distraiu. Na hora que ele entrou, ele olhou pro lado. Ah, e aí, como é que você tá? E aí, não sei o quê. Ah, tá bom, claro, aceito sim. Aí foi ele pegar lá o que ele tava bebendo com o outro pessoal lá. Mas foi na hora que a gente chegou. Mas deu segundos da hora que a gente chegou. Quando eu olhei pra baixo, cadê a Anne Marie? O que a minha filha fez sem nem... sem eu ter tido a oportunidade de botar uma boia nela, ela pulou na piscina. No que ela pulou na piscina, ela afundou. No que eu vi a Anne Marie, por quê? Eu peguei meio que o momentum, né? No que eu vim, cheguei, oi, tudo bem, não sei o quê. Ele foi pra lá, quando eu olhei pra cá, a Anne Marie tinha acabado de pular na piscina. Foi coisa assim de eu não ter tido tempo de pegar ela. E pra qualquer coisa acontecer com criança, é questão de segundos. A criança muitas vezes faz certas coisas em questão de segundos. Aí o que aconteceu? Eu imediatamente, não deu nem tempo de eu falar pra ele. Eu já fui direto pra borda da piscina e comecei a falar pra ela agarrar na boia de uma outra criança que tava lá. Enfim, tinha uma criancinha de 1 ano de idade, ela agarrou na boia da menininha, puxou a menininha pra trás, mas era aquelas boias grandes assim, aí a menininha foi pra trás e voltou. Nisso eu já estava gritando na borda da piscina pra minha filha conseguir botar a mão dela na borda, porque até então ela tava segurando na boia da menininha de 1 ano de idade. Pergunta se alguém tava prestando atenção naquela menininha de 1 ano de idade dentro da piscina. Ninguém. Você acha que alguém tava prestando atenção na minha filha? Se não tava prestando atenção nem naquela menininha de 1 ano de idade, que dirá na minha filha, que tinha uns 7 aninhos na época, enfim. Lógico que não. Aí, quer dizer, aí depois da minha gritaria, o pessoal, nossa, porque eu tava com aquela bota gigantesca no meu pé, então eu tava me impossibilitando de fazer certas coisas. Mas mesmo assim, eu fui quem fui lá. Que se eu tivesse que cair, se eu visse que a minha filha não tava conseguindo segurar em nada, obviamente eu ia me jogar dentro da piscina, como já aconteceu antes também, mas isso é outra história. Só que daí a importância de você se preocupar com essas situações. Pergunta se desde aquele dia ali, o pai deles levou eles numa pool party. Nunca mais. Porque ele viu o que aconteceu e a velocidade na qual aquilo dali aconteceu. Aí é por isso que eu digo, eu prefiro pecar por ser aquela chata mesmo, que fica falando, não faz isso, presta atenção naquilo, seja mais atento e não sei o quê, do que ficar que nem uma pamonha e depois ficar chorando o leite derramado. Agora eu vou mostrar pra vocês o vídeo de quando a minha filha se engasgou no carro e graças ao meu treinamento, e graças a eu ficar sempre nessa coisa de eu encosto aqui no cinto de segurança, não sei o quê, quase que uma paranoia de sempre procurar ficar fazendo movimentos repetitivos pra caso acontecesse alguma coisa eu estivesse preparada, eu consegui salvar a minha filha, porque nem sempre você vai encontrar pessoas preparadas perto de você, e ainda mais se tratando de uma coisa tão simples de aprender, cara, vai lá e aprende. Esse vídeo aqui sou eu, se eu não me engano foi em 2016 ou 2017, ou seja, tem mais ou menos uns 8 anos que eu gravei esse vídeo aqui, que foi o que aconteceu com a minha filha, tá? Vamos dar uma olhadinha. Tava fazendo uma live no Instagram, pra quem não conhece, né? A minha filha Anne Marie tem 4 aninhos de idade. Eu tinha dado sucrilhos pra ela comer dentro do carro até a gente ir no colégio buscar o Eida. Dentro de casa, porque... Porque é o tipo de coisa que eu preciso fazer. Que foi... Filha,
Ela pegou uma balinha sem eu reparar e era uma bala grande, uma bala de peppermint, que eu vou até mostrar pra vocês. Essa aqui foi a bala, olha. Aqui tá uma moeda de R$1, aqui tá a bala. É do tamanho de uma moeda de R$1. E é uma bala que eu não dou pra ela. Isso aqui é uma bala dura. Eu não dou esse tipo de bala pra ela, não. Só que ela pegou essa bala no meu carro sem eu ver e engoliu. Olha aí. Criança. Olha a largura da bala. Criança faz isso, olha lá. A largura. Não, exatamente do tamanho da moeda. No que ela tá comendo sucrilhos, ela colocou a bala logo na boca e começou a chupar a bala sem eu reparar. E aí ela fez um barulhinho lá atrás. O pessoal até me perguntou, Patrícia, como é que pode você ter reagido tão rápido? Foi porque a Anne-Marie fez um barulhinho. Ela tentou tirar a bala da boca e não conseguiu. E ela fez um barulhinho. No que eu olhei pra trás, eu já imediatamente reparei nos olhos dela de que eu tinha que parar o carro e era algo imediato. Eu tinha que fazer logo na hora. E aí eu parei o carro, como vocês viram na velocidade que eu parei. Agora, por que eu saí do carro? Muita gente perguntou, caraca, como é que você saiu do carro tão rápido? Como que você fez tudo tão rápido? É por causa do meu treinamento da polícia, porque na polícia a gente aprende a sair do carro o mais rápido possível. Outra coisa que a gente aprende também no treinamento é o OODA loop. O-O-D-A. Você não pode deixar que o seu OODA loop seja mexido. E o que significa o OODA loop? Observar, se orientar, decidir e agir. Como eu falei, no momento que ela fez um barulho de eu já sentia que ela tava engasgando. Então eu olhei pra trás e perguntei, o que foi? Quando eu olhei pra cara dela, foi quando eu vi no olho dela, ela não precisou falar nada pra mim. Eu vi no olho dela que eu tinha que parar o carro imediatamente e acudir ela. Graças aos meus treinamentos, tanto militares quanto o treinamento da polícia, eu consegui sair do carro e fazer exatamente o que eu fui treinada pra fazer. Falaram que eu percebi rápido o que estava acontecendo e que eu consegui ajudar ela rápido, realmente. Mas foi graças, como eu falei pra vocês, ao meu curso. Mas é isso, eu só queria dar essa dica pra vocês de fazerem um curso de primeiros socorros, seja você quem for. Você não precisa ter filho. É super importante pra você agir rápido e tentar manter a calma. Porque não adianta, se você ficar desesperada, de que vai adiantar, né? Você não vai conseguir ajudar ninguém se você não conseguir manter a calma. Então, vou demonstrar pra vocês agora o que eu fiz com a Anne-Marie do lado de fora do carro que as pessoas não conseguiram ver. Então, eu botei ela pra baixo, como no vídeo dá pra ver que eu botei minha bunda lá em cima e comecei a bater. Bater. Eu não queria deixar ela em pé e bater assim, ó. Não ia adiantar. Para que eu bati com muita força, mas com o movimento de bater pra frente e pra baixo, porque a cabeça dela tá no nível mais baixo que o bumbum. E aí a bala voou. Então foi isso que eu fiz, foi esse treinamento que eu tive, que eu tô apenas mostrando pra vocês o que eu aprendi e o que eu fiz com a minha filha, que na realidade salvou a vida dela naquele dia, porque a gente não tem nem ideia de que leva apenas segundos pra criança ir de cor normal pra vermelha e pra roxa e já entrar em óbito logo ali. É isso, gente, é importante. Pois bem, então, ali eu fiz uma demonstração muito mais ou menos, porque a minha filha estava se mexendo e ela não ia querer demonstrar, nem entender, né? Eu demonstrando o que realmente aconteceu com ela. Mas no meu Instagram eu tenho vídeos onde eu explico exatamente o que fazer, tanto com bebê, principalmente com criança pequenininha. Muitas vezes a pessoa acha que uma manobra de Heimlich é aquela que você vem por trás e puxa, e aperta aqui no peito, né? Mas quando se trata de uma criança muito pequenininha, não adianta fazer aquilo dali, porque você é muito grande, você não vai conseguir fazer aquilo na criança. O que você tem que fazer a manobra de bebê. A manobra de Heimlich, feita em bebê, você faz numa criança pequenininha. Mas é claro que eu fiz num apoio completamente diferente do que... Mas é claro, você precisa fazer o negócio de... Mas enfim, pra você saber exatamente como que é feito, como deve ser feita essa manobra, eu explico no meu Instagram, tá? Se você não me segue lá no Instagram, vai lá e me segue, patricia.odea. Lá eu tenho vários vídeos explicando o que você realmente deve fazer. Nesse vídeo aí eu meio que falei mais ou menos. De hoje, se você ainda não é inscrito aqui no canal, não deixe de se inscrever. Clica aí no sininho das notificações pra você saber quando que eu posto vídeos e clica no like. Me segue no Instagram, patricia.odea. E segue também o box de comentários lá no Instagram, porque caso você não receba notificação através daqui do YouTube, que eu postei vídeo novo, você vai receber através do Instagram, porque toda vez que eu posto vídeo aqui, eu aviso lá.